Antes de começar a pregar, quero te convidar a estender suas duas mãos assim para o céu em sinal de rendição. Vamos fazer nossa declaração de fé juntos, amém? Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Bom, estamos numa série de mensagens sobre santidade. E eu tenho falado que esse é um tempo que nós, enquanto igreja, tiramos para fazer uma revisão de vida. E assim, tenho falado aqui, assim como o carro, a gente precisa lá fazer a revisão, senão ele está andando, mas as coisas vão quebrando e a gente não percebe. Na vida cristã é a mesma coisa. Se a gente não faz uma revisão de tempos em tempos de vida, algumas coisas passam desapercebidas. E aí, está andando, mas se a gente não consertar, o carro vai parar. Vai parar, vai estacionar no crescimento espiritual. Mas Deus não vai permitir isso, por isso que a gente está fazendo esse tempo de revisão, amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você está estragado, mas tem jeito para você, tá bom? Deus pode consertar a sua e a minha vida também, amém? Quem acredita que tem conserto aí? Aleluia! Bom, hoje eu quero falar sobre autocontrole, domínio próprio. E você vai ver que você precisa do conserto de Deus. Amém? Você trouxe Bíblia? Abra lá em Provérbios capítulo 16, versículo 32. E nós vamos estudar juntos a respeito deste tema. Provérbios 16, 32. Diz assim a palavra de Deus: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vamos ler juntos? Vamos lá? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu estava lendo um livro e encontrei uma citação que me chamou a atenção. O autor dizia assim: eu perco a cabeça, mas tudo passa em alguns instantes, disse o aluno. Igual a bomba de hidrogênio, respondi. Mas pense nos estragos que ela produz. George Sweeten. A falta de autocontrole pode nos fazer por muito a perder em frações de segundos. Todos nós temos uma bomba em potencial que pode se armar dentro de nós a qualquer instante. O nosso sistema de autocontrole, por vezes, entra em pane, em colapso. E diante de um insulto, de uma provocação, de uma injúria, ou até mesmo uma tentação, o pior de nós é revelado. Foi a falta de autocontrole que fez Esaú trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Também foi a falta de autocontrole que impediu Moisés de entrar na terra prometida. Foi a falta de autocontrole que fez Noé se embriagar e depois amaldiçoar seu próprio filho. Também foi a falta de autocontrole que fez Davi se envolver com Betseba e trazer maldição sobre toda a sua casa. Quando perdemos o domínio próprio, nos tornamos vulneráveis, ficamos desprotegidos. E é exatamente isso que a Bíblia vai nos ensinar em Provérbios 25, 28. O texto diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Talvez existam brechas nos muros que te protegem. O domínio próprio, o autocontrole. Quando eles não funcionam bem, ficamos vulneráveis. Eu não sei se você ultimamente tem tomado decisões com o fígado, tem tido rompantes de ira, tomado decisões por impulsos.
Mas a falta de autocontrole tem tornado você como uma cidade sem muros. Isso pode estar desprotegendo você e os que você mais ama, os que estão perto de você. Esses dias a minha filha chegou em casa e na hora do café da manhã a gente estava conversando ali e ela compartilhou de um versículo que ela tinha aprendido na escola. Foi esse que eu acabei de ler. E ela recitou de cor, bonitinho. Ela falando para mim, mais vale... Ih, esqueci o versículo, estou pior que a Nina. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E eu fiquei meditando no versículo da Nina, que ela me recitou de cor. E aquilo mexeu comigo profundamente. Olha, na perspectiva do reino de Deus, o domínio próprio, o autocontrole vale mais do que as nossas conquistas. Por quê? Porque da mesma maneira que conquistamos, se não aprendermos a nos dominar, perdemos tudo que conquistamos muito rapidamente. Autocontrole. Você já foi reprovado no teste de autocontrole? Você já se sentiu envergonhado por fazer algo num impulso de ira? Eu já. Eu lembro no começo do meu casamento, uma situação, eu estava no trânsito com a minha esposa, dirigindo ali o carro, e de repente alguém vem e me fecha o carro, abre a janela e dá um xingão lá. Num ímpeto, eu não sei o que aconteceu, mas o meu pé ficou mais pesado. E quando eu comecei a ver, eu estava andando atrás do carro do camarada, e a minha esposa olhou, o que você está fazendo? Eu falei, o que eu estou fazendo? Você está andando atrás do carro. Opa, que vergonha, recém-casado. Sabe, não tem lugar onde nos expomos mais do que dentro de casa. Os seus rompantes de ira, os seus descontroles, os desgovernos, eles ficam evidentes para os nossos. Eles colocam em risco quem mais amamos. A Bíblia vai dizer, Provérbios 15, 18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Você já se meteu em confusões por causa da falta de autocontrole? Algumas brigas de família poderiam ter sido evitadas se você pudesse se controlar melhor. No que fala na mesa, nos ímpetos, nas respostas. A verdade é que todos nós precisamos da ajuda de Deus para controlar a nós mesmos. Eu fiquei pensando, a quem se endereça essa mensagem? Essa mensagem é para aqueles que precisam controlar seus temperamentos, seus rompantes. Essa mensagem também é endereçada para aqueles que precisam controlar o seu ímpeto por comida. Essa mensagem é para aqueles que, por vezes, falam demais, por vezes ficam iracundos, se movem em ira. Aqueles que não controlam seus apetites sexuais. Essa mensagem é para mim e para você. A verdade é que precisamos do controle de Deus nas nossas vidas. E hoje eu quero te explicar, na autoridade do nome de Jesus, como você pode colocar Deus no volante, para que esse carro não fique desgovernado. Hoje eu quero te ajudar a entender, à luz da palavra de Deus, como você pode controlar a si mesmo, viver o domínio próprio, a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos querem isso? Aleluia. Eu quero te ensinar 3 lições que podem te ajudar a viver o autocontrole, o domínio próprio. A primeira lição: entender o conflito que existe dentro de nós. Se você quer viver o autocontrole, você precisa entender que existe uma guerra acontecendo dentro de você, dentro de cada um de nós. A Bíblia vai falar que essa guerra é entre a nossa carne e o nosso espírito. Gálatas 5, versículo 17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne, na perspectiva bíblica, não é o nosso corpo, não são músculos.
A carne, na perspectiva bíblica, é a nossa propensão para o mal, a nossa natureza corrompida que clama dentro de nós para que satisfaçamos os seus desejos maus. Isso representa a carne na Bíblia. Eu estava fazendo o discipulado do Benício essa semana, e eu estava falando dessa natureza nossa, que faz a gente fazer coisas erradas. A gente não quer, mas faz. E eu tentei explicar de um jeito que criança pudesse entender. E eu acredito que o Benício entendeu, você também vai entender. Contei para ele uma história do escorpião e do sapo. Eu não sei se você já ouviu essa história. Diz que o sapo estava na beira do lago, o escorpião chega do lado dele e pede carona para atravessar o lago. O escorpião não sabe nadar. O sapo diz: eu não posso fazer isso, escorpião. Se você subir em cima de mim, você vai me dar uma ferroada e eu vou acabar morrendo. O escorpião vira para o sapo e diz: seu sapo, eu jamais faria isso. Se eu te der uma ferroada no meio do lago, nós dois vamos morrer afogados. O sapo pensou um pouco, disse: é verdade. O escorpião sobe em cima do sapo e eles começam a travessia. No meio do lago, o sapo grita: ai, seu escorpião, por que você fez isso comigo? Agora nós dois vamos morrer afogados. O escorpião então disse para o sapo: me perdoe, mas faz parte da minha natureza. Essa é a realidade de cada um de nós. Você não quer brigar em casa com a esposa, mas briga. Você não quer perder a mão quando disciplina os seus filhos, mas por vezes perde. Você não quer falar mal, mas fala, porque nós temos uma natureza corrompida. A carne, ela trabalha dentro de nós, produzindo o que não queremos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Romanos 7, no versículo 18 a 23. Olha o que ele diz, presta atenção nesse texto. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está falando justamente desse conflito com a carne. E sabe, todas as vezes que tentamos vencer a carne na força da nossa determinação, o que vamos colher é frustração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O resultado de tentar vencê-la na força do braço, da determinação, foi: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Toda vez que tentamos lidar com a carne, na nossa força, somos envergonhados. Eu lembro da minha filha pequena, bem pequenininha. A Nina sempre foi cheia de si. Ela não queria que a gente vestisse ela queria escolher as roupas e se vestir sozinha. Mas ela era pequena. E a gente falava: filha, você precisa da nossa ajuda. E ela dizia: eu sabo, papai, eu sabo. Eu falei: então tá bom, então se veste sozinha. Daqui a pouco ela saía do quarto com a camiseta, ela tinha vestido a manga e colocado na cabeça. É assim que a gente faz quando a gente tenta lutar contra o pecado sem a ajuda de Deus. O que você vai colher é só frustração. Sabe, a Bíblia vai dizer que essa luta contra a carne, ela só vai acabar quando o nosso corpo for glorificado. Porque a carne não morre. Diga comigo, a carne ela não morre. A gente vai ter que aprender a domá-la e subjugá-la até que o nosso corpo seja glorificado. Carne não morre. Foi isso que o Martim Lutero disse. Ele fala assim: eu pensei que a minha carne ia morrer nas águas do batismo, mas eu descobri que a infeliz sabe nadar. Sabe qual que é o problema? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz tentando domar cachorros selvagens. E eu achei interessante porque ele usava toda uma roupa
capacete, roupas especiais, ele tinha técnicas. Os cachorros mordiam, mas eles conseguiam colocar o cachorro e adestrá-lo. O problema é que nós queremos muitas vezes subjugar, domar a nossa carne, mas sem o conhecimento, sem o preparo. E por isso, acabamos deslizando, caindo, errando muitas vezes. Hoje eu quero te ensinar a domar a sua carne. Você vai aprender a subjugá-la. O apóstolo Paulo vai dizer, eu esmurro o meu próprio corpo. Ele não está falando de autoflagelo. Ele está falando sim de subjugar, de domar a carne. Sabe, todos os dias nós temos que fazer isso. Hoje de manhã eu tive que domar a minha carne. Quando o despertador tocou, uma voz dizia no meu interior, você pode dormir um pouco mais. Você merece, você está cansado. E aí começou uma guerra interior. Eu fui lá e pus mais 10 minutos no despertador e aquela voz dizia, você merece um pouco mais. O problema é que eu sou um pastor, eu tinha que pregar no culto. Em determinado momento eu falei para minha carne, chega. Ei, fique onde você está. Eu vou levantar. Eu tenho meu compromisso de oração. Fui andar de manhã para orar, antes de vir para o culto. Eu acordei, todos os dias. Nós enfrentamos a nossa carne. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, você vai aprender como subjugá-la, como matar a carne. Ela não morre, pastor, como levá-la à cruz a cada dia, como vencê-la. Quantos querem vencer a carne? Amém? Existe um conflito dentro de você. Como que a gente vence esse conflito? Segunda lição. Entendendo o papel do Espírito Santo na busca do autocontrole. Só vamos conseguir domar a nossa carne se deixarmos o Espírito Santo nos ajudar. Mas como o Espírito Santo nos ajuda? Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo começa a morar em nossos corações. Nós nos tornamos templo do Espírito. E aí a Bíblia diz que as virtudes do Espírito começam a ser reproduzidas em nós. Que virtudes são essas? A Bíblia chama de fruto do Espírito. São 9 virtudes: paz, amor, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio. São 9. 3 destas virtudes estão ligadas ao autocontrole. Que virtudes são essas, pastor? Primeiro, longanimidade. Longanimidade, a palavra no grego é macrotúmbia. Ânimo estendido, ânimo espichado. Essa virtude de Deus reproduzida em nós nos torna pacientes. Quando os outros nos insultam, torna-nos tardios em irar-se. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa paciência é esticada. É isso que a Bíblia ensina. Eu nunca me esqueço do rapaz que eu estava discipulando, novo convertido. Ele estava naquela busca, naquele primeiro amor, buscando ao Senhor de todo o coração. E eu levei ele para uma partida de futebol. Se você quer ver, testar a sua carne, tem determinados jogos de futebol que são complicados. Eu levei ele para jogar bola com seminaristas. Foi um desastre. Eu lembro que em determinado momento teve uma bola dividida. E aí a bola saiu pelo linho de fundo. Esse rapaz que eu estava discipulando, ele foi pegar a bola. E aí, quando ele vira de costas, o cara que tinha dividido a bola com ele vem e dá um chute nas costas dele. Olha que benção esse futebol. Consagrado assim. Eu falei, pronto, acabou o meu discipulado. De repente, aquele menino, eu achei que ele ia para cima, ele pegou a bola, pôs ali na linha do escanteio, saiu do campo e sentou no banco e ficou calado. Eu olhei para ele e falei, cara, você acabou de ganhar a partida. Você acabou de ganhar o jogo. Você está cheio de Deus, longanimidade. Só Deus reproduz isso em nós. Ei, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai revelar uma virtude que não é tua nem minha. Ele vai te tornar longânimo. Aleluia, quantos desejam isso? Segunda virtude de Deus, que tem a ver com autocontrole, mansidão. Essa palavra no grego, protos, significa dócil submissão. Era a palavra usada
para os animais domesticados, adestrados. Os animais selvagens, depois do adestramento, conseguiam se controlar. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão é a suavidade dos fortes. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, significa poder sobre controle. O maior exemplo de mansidão na Bíblia é Jesus Cristo. Talvez você diga, mas Jesus tinha seus roupantes de ira. Ele entrou lá no templo e virou as mesas dos cambistas. Eu sempre li esse texto e achava que Jesus tinha tido um rompante de ira. Mas se você ler atentamente o texto, você vai ver que foi planejado o que Jesus fez. A prova disso é que ele mesmo faz o seu chicote. Ele confecciona o azorrague. Jesus queria ensinar uma lição. Ele vira a mesa dos cambistas porque queria ensinar o zelo sobre a casa de Deus. Não foi um impulso, foi premeditado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. O maior exemplo de mansidão é Jesus, porque ele é Deus. E quando ele foi levado à cruz do Calvário, enquanto pregava as suas mãos no madeiro, ele podia a qualquer instante abrir a sua boca e fogo cairia do céu e consumiria todos aqueles que estavam ferindo. Ele podia estalar os dedos e as miríades de anjos atuariam em seu favor. Mas, enquanto ele era pregado no madeiro, enquanto colocavam uma coroa de espinhos em sua cabeça, ele tinha todo o seu poder sobre controle. Ele abre a boca e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mansidão, poder sobre controle. Em nome de Jesus, se o Espírito Santo atuar na sua vida, se você estiver cheio dele, você vai ter poder sobre controle. Você vai controlar-se a si mesmo. Aleluia. Quantos querem ser mansos? Terceiro, fruto do Espírito, relacionado ao autocontrole. Domínio próprio. O que é isso? Domínio próprio tem a ver com controlar apetites, paixões, sobretudo o desejo sexual. A Bíblia, quando nos fala de domínio próprio, os textos relacionados a esse fruto do Espírito, normalmente estão relacionados ao sexo. 1 Coríntios capítulo 7 fala dos noivos, para não ficarem abrasados, tá? Se controlarem a si mesmos por causa da falta de domínio próprio. Então que casem, a Bíblia diz. A Bíblia também fala, os casais que praticam incontinência sexual, a Bíblia diz que isso pode ser feito como um propósito diante do Senhor, mas deve ser feito com mútuo consentimento e por tempo determinado, para que não se dê lugar a Satanás por causa da falta de domínio próprio. Observe, a Bíblia quando fala desse tema, ela relaciona diretamente aos nossos apetites sexuais. Talvez você chegou aqui e não consegue domar a sua mente, os seus pensamentos são imorais, você tem dificuldade com pornografia, você constantemente se pega com pensamentos impuros, pensando, imaginando sexo fora do casamento, você não controla o teu apetite, tem dificuldade com isso. Ei, se você estiver cheio do Espírito Santo, você terá domínio próprio. Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Mas pastor, como? Como é possível viver essas virtudes de Deus? Como essa natureza do Senhor se manifesta em nós e apesar de nós? A Bíblia vai deixar claro que isso acontece quando andamos no Espírito. Olha o que diz Gálatas 5, versículo 16. A Bíblia diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, ou o desejo da carne. De novo, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Quantos querem vencer a luta contra o pecado? O que precisa fazer?
andar no Espírito. Mas o que é isso? Sabe, no começo da minha caminhada cristã, eu tentei vencer alguns pecados recorrentes na força da determinação. Eu tinha atrás do meu armário uma espécie de agenda que eu fiz, e cada dia que eu superava determinados pecados, eu ia marcando na agenda. Sabe o que isso adiantou? Para nada. Não faça isso. Pode jogar fora. Se tem uma agenda igual, joga fora. Isso não presta para nada. Sabe quando a minha vida começou a mudar? Quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E eu entendi o poder do Espírito Santo. E eu substituí a agenda por um caderno de oração. Nesse caderno de oração eu contava os dias, sim, que eu fazia devocional, que eu orava, que eu lia a Bíblia. E quando eu comecei a andar no Espírito, a buscá-lo constantemente na minha vida, esses pecados, maus hábitos, foram embora, graças a Deus. Hoje eu posso dizer para você com muita tranquilidade que eu não sou refém de nenhum pecado recorrente. Não estou dizendo que eu não peco, mas o pecado se transformou num acidente de percurso e não numa prática constante na minha vida. Ei, em nome de Jesus, ande no Espírito e as virtudes de Deus vão se reveladas na sua vida. Você vai ser liberto de todo tipo de pecado recorrente em nome de Jesus. Eu não parei de andar. Hoje, literalmente, eu ando no Espírito. Eu acordo cedo e faço minha caminhada de manhã. Sabe? Eu falo que é um tempo de andar com Deus. Eu vou andando e vou orando. Vou andando e vou orando. Sabe qual é a minha oração? Espírito Santo, enche a minha vida hoje. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para vencer o dia de hoje. Espírito Santo, acompanha os meus passos, me acompanha nas reuniões. Espírito Santo, coloca palavras na minha boca. Espírito Santo, me ajuda, me enche. Todo dia eu oro assim. Quantos querem vencer os pecados? Você precisa andar no Espírito. Mas sabe, a Bíblia fala não apenas de andar no Espírito. Existe algo maravilhoso que a Bíblia chama de plenitude do Espírito. Em Efésios a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Muitas pessoas se referem a esse transbordamento do Espírito como o batismo do Espírito Santo. Nós aqui entendemos que o batismo do Espírito Santo acontece no ato da conversão. Recebemos o Espírito. Porém, acreditamos que podemos buscar a Deus de tal maneira que, por vezes, transbordamentos acontecem. Plenitude do Espírito. Isso é tão forte que, quando entendemos a nossa dependência de Deus, por vezes não nos contentamos em orar todos os dias e fazer devocional. Queremos mais, desejamos mais. E essa fome por Deus, essa sede por Deus, nos faz buscar a Deus de uma forma diferente. Recorremos a vigílias, a tempos especiais, procuramos a Deus com todo o nosso coração. E é neste lugar que transbordamentos acontecem. Eu lembro de ler o livro Nick Foge. Nick fazia parte de uma gangue em Nova York. Foi discipulado por David Wilkerson. Esse jovem se converte de forma maravilhosa. Mas ele era dependente químico. E ele não conseguia vencer os seus vícios. E então, numa busca intensa por Deus, ele vive essa experiência do transbordamento. E ali, depois dessa experiência do transbordar, ele começa a vencer. David Wilkerson, ouvindo o testemunho de Nick, estavam abrindo casas de recuperação mundo afora. Ele começa a enfatizar a obra do Espírito Santo, a ensinar e a pregar essa busca nas casas que ele liderava.
E essas instituições se transformam em referências, porque os índices de recuperação eram maiores do que em todos os outros lugares, porque há poder no Espírito Santo de Deus. Foi esse transbordamento do Espírito que transformou John Wesley num grande avivalista. Foi o transbordamento do Espírito que fez Charles Finney ser tomado por Deus de tal maneira que ele entrava nas fábricas, ele não abria a boca e as pessoas começavam a chorar, porque a presença de Deus o acompanhava. Foi o transbordar do Espírito na vida de Jonathan Edwards. Um pregador simples, ele lia as mensagens, mas quando ele abria a boca, a presença de Deus se manifestava, a ponto das pessoas abraçarem as colunas dos templos e clamarem por misericórdia. Há poder no Espírito Santo de Deus. Foi esse transbordamento que mudou a minha vida. Existe um antes e um depois do dia que Deus me visitou desta maneira. Eu lembro bem, eu era um menino tímido, que não tinha coragem de falar em público. Eu lembro que eu fazia as provas de música na Belas Artes, de violino, de flauta. Eu era tão tímido. Eu sabia todas as músicas, mas na hora da prova eu tremia tanto que eu errava todas as músicas. Mas um dia, no começo da minha adolescência, Deus me visitou. E naquele dia que esse derramamento do Espírito, esse transbordar aconteceu, eu lembro que nesse dia, eu levantei e eu comecei a pregar com uma autoridade que não era minha. Desde aquele dia, eu não me satisfaço mais com pouco. Eu quero mais da presença de Deus. Eu quero mais do Espírito Santo de Deus. Hoje eu vim falar a esta igreja. Ei, em nome de Jesus, se levantem. Busquem esta presença maravilhosa. E junto com ela, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Vamos controlar a nós mesmos. Veremos a glória do Senhor. Ele vai se manifestar com poder através de nós. Quero te explicar como é que isso funciona. Queria pedir que trouxessem a mesa aqui. É uma explicação simples. Ilustra o que eu acabei de pregar. Sem Deus na nossa vida, só damos lugar à carne. Quando a gente se converte, o Espírito Santo entra na nossa vida. Mas observe, ainda há lugar para a carne. Por isso a Bíblia fala que precisamos andar no Espírito. E à medida que buscamos a Deus em oração, jejum, lendo a palavra, o Espírito Santo é derramado sobre nós, até que nos tornamos cheios do Espírito. Quando estamos assim, não há lugar para a carne se manifestar. Quando estamos assim, a mansidão de Deus se manifesta em nós. Quando estamos assim, a longanimidade de Deus se manifesta em nós. Quando estamos assim, o domínio próprio se manifesta em nós. Quando estamos assim, o amor, a paz, a alegria. Quando estamos assim, os atributos de Deus são revelados através da nossa vida. Andem no Espírito, se encham do Espírito Santo, e vocês vão vencer. Nós vamos vencer a luta contra a carne. Mas sabe, existe algo mais. Quando não paramos de buscar, mesmo quando estamos cheios, Ele começa a derramar, e agora acontece o que a Bíblia chama de transbordamento, plenitude. Agora quem está em volta é impactado pelo que Deus está fazendo em nossas vidas. Milagres acontecem, manifestações do poder de Deus. Eu quero ser cheio, tomado, viver pleno pelo Espírito Santo. Essa não é uma doutrina para os pentecostais. Essa é uma doutrina de Deus para a igreja. Neste lugar, pessoas viverão transbordamentos do Espírito, e o poder de Deus vai se manifestar entre nós. Neste lugar, clamaremos com sede e fome todos os dias, e a porção do alto vai ser derramado sobre nós.
crianças serão cheias do Espírito Santo, idosos serão cheios do Espírito Santo, homens, mulheres. Não parem de buscar. Nós estamos num grande enfrentamento, numa batalha voraz. Eu não sei se você pode compreender o que está acontecendo na nossa igreja. Pessoas estão chegando aos montões, todos os cultos. O movimento de salvação como nunca antes. Nesse último bimestre, agressaram na igreja 764 pessoas, 400 através de batismo. A provisão é que até o final do ano mais 1.500 pessoas vão se achegar em nosso meio. Ei, 3.500 novos membros, a maioria convertidos pelo testemunho de vocês. O inimigo quer parar o avanço da igreja. Ele tem se levantado de todas as formas, mas ele vai cair por terra, em nome de Jesus. Nada vai parar o que Deus começou entre nós. Ei, se levantem em nome de Jesus. Busquem o Espírito Santo, que a plenitude seja derramada sobre nós. Deus vai colocar palavras na sua boca. Deus vai curar pessoas quando você orar. É Ele, é somente Ele. Sem Ele nada podemos fazer. Batalhas têm acontecido. Levante-se. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Só venceremos na força do Espírito Santo. Hoje eu queria que você se comprometesse a buscar a Deus dessa maneira. Como eu gostaria de ver a força de Deus sendo manifesta através de você. A Bíblia diz que isso acontece, o domínio próprio, o autocontrole, através de associações importantes. 1 Pedro vai falar que o domínio próprio precisa estar associado ao conhecimento e à perseverança. A palavra associado significa contribuição generosa. Tinha a ver como os ricos pagavam nas festas os corais que custavam caro. Em outras palavras, a Bíblia diz: o domínio próprio virá através de uma contribuição generosa do conhecimento. Que conhecimento é esse? Esse que acabei de dividir com vocês. Se nós entendemos a luta, se entendemos a dinâmica do Espírito, se conhecemos a palavra, o domínio próprio virá através do Espírito Santo. Da mesma maneira, ele virá através da contribuição generosa da perseverança. Perseverança que eu espero de você e de cada um de nós. Amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Perseverança de acordar mais cedo para buscar a face do Senhor. Perseverança de dormir mais tarde para buscar a face do Senhor. Perseverança de buscá-lo em jejuns e orações. Perseverança diante de Deus. Amanhã eu vou acordar de novo cedo para clamar: enche-me, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor para fazer a tua obra. Como eu queria que hoje Deus despertasse sede e fome neste lugar. Como eu queria que os meus irmãos acordassem cedo para clamar. Como eu quero ver cada um de vocês fluindo no Espírito, vivendo transbordamentos da graça. Se isso aqui, se essa palavra tocar o coração dessa multidão, nós viveremos um transbordamento enquanto igreja. E o que Deus vai fazer correr desta casa vai tocar a vizinhança, os cantões do mundo. O que Deus vai mover aqui será conhecido. Sinais, milagres, manifestações do poder de Deus. Quantos desejam o domínio próprio? Quantos desejam a ação do Espírito? Enquanto essa música toca, se Deus falou contigo, quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente clamando: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero viver transbordamentos do Teu Espírito na minha vida. Eu quero buscar ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero vencer a carne na força do Espírito. Se Deus falou contigo, sai agora do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus seja derramado neste lugar. Que haja um transbordar na sua vida. Que haja um transbordar na sua vida hoje. Que haja um transbordar na sua vida hoje. Peça licença. Levante os bancos, deixe as pessoas passarem. Quem quiser vir receber uma porção nova, graça renovada, poder do alto, vem agora, eu quero orar por você. Espírito,
Aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, venha, venha. Se Deus falou contigo, venha, se coloque na presença dele. Que nasce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Você que está na presença de Deus agora, erga suas mãos assim. Se você deseja isso de fato, não importa onde você esteja, isso. Tem pessoas descendo aí nas galerias, podem vir, pode vir. Se Deus está te chamando, venha. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e comece a clamar. Espírito Santo de Deus, eu preciso da tua ajuda para controlar a minha carne. Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor. Espírito Santo de Deus, encha a minha vida. Espírito Santo de Deus, toma o meu ser completamente. Espírito Santo de Deus, faz transbordar, faz transbordar, faz transbordar. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar. Nesse tempo onde estamos buscando santidade, nesse tempo onde estamos nos quebrantando diante do Senhor, que o Senhor olhe para esta casa com bons olhos. Que neste lugar da contrição, do arrependimento, o Senhor se manifeste com poder no meio do teu povo. Eu quero clamar que os céus se abram sobre esta casa hoje e que o teu Espírito seja derramado sobre este lugar. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos tome completamente. Que haja fome e sede no meio do teu povo pela tua presença. Que essa busca constante, que esse desejo por mais de Deus não cesse no meio do seu povo, e que hajam transbordamentos de Deus em nosso meio. Eu quero clamar que o que o Senhor vai fazer aqui se espalhe, Pai. Que o mover, que as águas do Espírito alcancem essa cidade toda. Que o Senhor se apodere de homens, mulheres e crianças, de homens idosos, de jovens. E ao abrirem a boca, que o poder de Deus se manifeste. Ao orarem pelos enfermos, que pessoas sejam curadas. Pai, hoje, liberta neste lugar pessoas de vícios, de maus comportamentos, de atitudes erradas. Que o teu poder quebre cadeias agora. Que haja liberdade, liberdade no meio do teu povo. Visita a tua igreja hoje. Adentra este lugar com glória e majestade. Revela a tua face aqui nesta casa. Se torna irresistível entre nós. Eu quero pedir que os nossos corações sejam acendidos agora. Que o Senhor sopre sobre o seu povo avivamento, despertamento. Pai, que aquele que estava morno, que não buscava, hoje seja despertado pelo poder da tua palavra. Que sim, este seja lugar de salvação, de glória, de poder de Deus revelado. Nuvem santa, glória manifesta, Shekinah. Deus nos visita com a tua presença. Queremos mais, desejamos mais. Queremos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Nos dá esta graça e nos abençoa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode aplaudir a Deus mais forte. Ele é digno de honra, de glória, de majestade. É por Ele, por meio dEle, que fazemos todas as coisas. Você vai vencer, você vai vencer. Nós vamos vencer, você vai vencer. O Senhor é por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quem foi abençoado hoje aqui, amém? Dá um abraço quem está perto aí. Diga, você é uma bênção. Deus é contigo. Aleluia. Vamos encerrar o nosso culto. Aleluia.
A irmã Eli que está aqui, dá um aceno aqui, meu irmão. A tia Eli, a irmã Eli, escreveu um livro sobre visitação, um manual. Isso é fruto de um trabalho de anos, amoroso, que ela tem realizado na nossa igreja. E esse material está à disposição sua lá no final. Vai abençoar o nosso ministério e a vida, sim, da igreja. Tem aqui algo muito precioso de Deus. Vamos orar para encerrar o nosso culto, amém? Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença revelada entre nós. Obrigado pela Tua palavra, pelas verdades dela que são vivas e nos abençoam. Pai, eu quero, na força do Espírito Santo, controlar a mim mesmo. Eu quero que os meus irmãos vivam o autocontrole, o domínio próprio. Que o Senhor nos dê essa graça. Quero pedir que o Senhor gere fome e sede pela Tua presença entre nós. Essa palavra que ouvimos hoje frutifique em nossas vidas. Reverbere, Pai, nos próximos dias. Traga resultados maravilhosos para cada um de nós. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vai na graça e paz do Senhor Jesus.